Salve, rapaziada, beleza? O episódio do canal de hoje eu quero falar sobre a luta do Kron de ontem contra o Cub Swanson no UFC. Esse canal não tem o objetivo de ficar analisando luta do UFC de forma alguma, mas eu me sinto meio que no compromisso de falar sobre essa luta por vários motivos. Primeiro, pela minha admiração, afinidade e respeito pela família Gracie. Segundo, por eu ser lutador de jiu-jitsu. Terceiro, por eu representar o mestre Relson Gracie aqui em São Paulo e ter uma relação muito estreita, não só com ele, como com toda a filosofia da família. E, cara, eu lá nos idos de 1993, pra garotada, eu vi o primeiro UFC 1, onde o Royce abriu o caminho do jiu-jitsu para o mundo, né? Fazendo aquela performance sinistra lá. E desde lá para cá mudou muito. Não só o esporte, que se chamava Vale Tudo, e hoje se chama MMA, como também as regras, né, cara? A metodologia, o formato da competição e o que acarreta uma mudança também no próprio lutador. Antes de eu continuar, queria falar para você que não se inscreveu ainda lá no canal, se inscreve lá, ativa o sininho para ficar atento às notificações e se você curtir as paradas, vai lá e dá um likeão maneiro para nós. Valeu? Então é o seguinte, primeiro eu quero fazer uma abordagem sobre o tipo de cara que o Kron é. Não pessoalmente, mas historicamente, dentro da vida dele mesmo. Não quero falar sobre o rapaz Kron, quero falar sobre como a família Gracie cresce. Cara, eles são todos diferentes de mim e de você que pratica jiu-jitsu aí. Que um dia nós decidimos ir chegar lá numa academia de jiu-jitsu e vamos nos matricular nisso aqui e vamos começar a treinar isso. Eles nunca fizeram isso na vida, nunca precisaram chegar, se deslocar, sair de casa, ir para uma academia e falar, agora eu vou treinar jiu-jitsu. Não, começaram porque é como eu e você aprendemos as coisas básicas da vida, caminhar, se comportar dentro da vida. Eles foram talhados para serem lutadores, não esportivamente falando, serem lutadores como lifestyle mesmo, abordagem de vida. Dito isso, transportando esse conceito para a vida esportiva do Kron. Kron é um competidor de kimono sinistro, cara. Se vocês forem lá e buscarem as lutas dele, vocês vão ver que, competitivamente falando, dentro do jiu-jitsu de kimono, ele é incrível. Ele consegue altas performances dentro da luta. O jiu-jitsu competitivo ele tem uma característica muito específica, ele tem uma cadência de luta muito específica. Vocês podem estar esperando, cara, que eu seja imparcial ao extremo, mas não dá para eu ser imparcial, eu não estou aqui para fazer uma análise comercial da luta, isso aí o canal lá, o Combate faz, eu tô aqui para falar sobre minha visão dentro do jiu-jitsu, eu sou um cara do jiu-jitsu e aí óbvio que eu torço pros caras do jiu-jitsu, principalmente pros caras da família Gracie, mas eu não posso também deixar de fazer uma análise aqui coerente sobre a coisa. O jiu-jitsu é muito peculiar, ele é uma luta que precisa de proximidade, não tem como você desenvolver o jiu-jitsu a 2 metros de distância, 1,5 metro de distância. Faz-se necessário que você tenha o grip, que você consiga fazer aquela pegada no oponente, você consiga estar no olho do furacão. O jiu-jitsu é uma luta que caracteristicamente difere das outras porque ela não tem oscilação de distância, o tempo inteiro é dentro. Por isso que dentro de uma competição de jiu-jitsu você pode cadenciar o ritmo. Dentro de uma competição de jiu-jitsu você não precisa sair tomando atitudes atrás de atitudes, porque você já está dentro da área de ocorrência. Você está lá grudado fazendo pegadas e afins. O MMA hoje é um pouco diferente por várias questões. Uma delas é o formato. O formato do MMA dividido em tempo, dividido em rounds, ele dá uma certa mudada
na atitude do lutador. Você não pode entrar tanto numa cadência de tranquilidade. Você tem que colocar uma certa iniciativa, uma certa pressão para que o jiu-jitsu aconteça. O cara que é striker, que ele luta por porrada, ele tá muito à vontade. Você pode circunstancialmente aproximar, bater, sair, aproximar, bater, sair. E isso faz com que você consiga colocar a característica da luta de impacto dentro do MMA. O jiu-jitsu é aquilo lá, você precisa estar dentro do cara, você precisa estar dentro da posição. Caras como o Demian Maia fazem isso bem hoje em dia, porque eles entenderam o jogo. O Demian Maia é um cara que entendeu o jogo. Pô, não estou nem falando do aspecto atrativo do jiu-jitsu dentro da luta, que isso é uma coisa que eu vou falar talvez em outros episódios, como que o MMA mudou o comportamento do jiu-jitsu dentro do esporte, mas isso é uma conversa para uma outra hora. Mas o Demian entendeu qual que é a do jogo, ele entendeu como é que ele tem que jogar o jiu-jitsu dentro do MMA. O Kron é um cara que, não foi talhado, ele não é um lutador esportivo de MMA, ele é um lutador ponto. Então, sobre a luta, o que aconteceu? O Kron pegou o Cub Swanson. O Cub Swanson é um cara que eu já tenho um certo apreço, assim, eu gosto dele. Ele é um lutador, vai pra cima, ele é bem voluntarioso, ele é striker, faixa preta de jiu-jitsu também, mas é uma outra questão, é uma faixa preta de jiu-jitsu que não tem uma escola de jiu-jitsu de vida, né, cara? Ele foi lá e... Isso acontece muito hoje, os caras conseguem, através do MMA, se graduarem em outras lutas que eles não são especialistas, mas vão lá e galgam seus degrauzinhos porque comercialmente é interessante para o cara que graduou. Então o Cub Swanson é um faixa preta de jiu-jitsu, mas jamais no nível do Kron, jamais no nível de um cara que treinou isso a vida inteira. Então, obviamente, ele já veio para a luta para não ir para o chão. Obviamente, ele já veio para a luta para fazer uma outra história dentro dos rounds. E como eu falei antes, os rounds formatam o MMA de uma maneira muito estratégica. É possível que você consiga levar em 5 minutos, e 5 minutos para quem luta sabe não é nada, cara. Não, mas 5 minutos vale uma... Não é assim. Não é assim. 5 minutos você tem uma estratégia específica. Dentro do MMA é muito simples. Você fica 2 minutos rodando, 1 minuto trocando, 1 minuto de grade. E se você conseguir derrubar no último minuto, você levou o round. Isso aí é uma estratégia muito peculiar para lutadores novos, né? O Kron não está muito imerso nesse tipo de estratégia. Ele está meio cru nisso ainda, sabe? Então o Cub Swanson no primeiro round conseguiu fazer isso muito bem, meio cheio de energia, ia lá, colocava umas porradas muito boas e saía. Toda vez que o Kron teve uma iniciativa de chegar perto do Cub Swanson cortou para diagonal, saiu de perto, Kron recomeçou a história. No segundo round a história foi a mesma, só que com o Cub Swanson um pouco mais cansado, o Kron um pouco mais cansado também, porque tomou umas boas pancadas. Deu pra ver que o Kron segura umas bordoadas ali, viu, bicho? Deu pra ver que o Kron segura uns socos ali. E a história foi a mesma. Toda vez que o Kron tentou chegar lá no Cub Swanson se desvencilhou, jamais iria pro chão, foi lá, colocou as pancadas dele. Terceiro round, a história não mudou. Foi lá novamente, bateu suas porradinhas e pontuou até vencer por unanimidade, que eu também achei justo. Eu achei que foi a vitória do Cub também. Eu não achei que o Kron ficou nem perto de conquistar nada ali. E, cara, eu acho que foi uma luta muito importante pro Kron Gracie, bicho. Foi um divisor de águas. Essa é a hora dele entender o jogo. Essa é a hora dele entender o jogo. Não aprender mais boxe para trocar porrada, não é tentar outra arte marcial que vai fazer com que ele consiga ter sucesso sobre os outros. O Kron é um lutador de jiu-jitsu, é um Gracie e, pô, ele tem alguma coisa não a provar para ninguém, porque o Rorion falou isso aí também antes dessa luta. Ele falou que, pô, ele acha que os Gracie não deveriam mais lutar porque eles não têm mais nada a provar para ninguém.
Eu concordo com ele na parte que os Gracie não tem mais nada a provar para ninguém. Mas tem um chamado dentro da alma, o Renzo falou sobre isso também. Tem aquele chamado na alma das pessoas, principalmente dos lutadores, que ele fala alto na cabeça. E o chamado do Kron, ele ouviu e foi fazer. Ele foi lutar, não por representatividade necessária de provar nada para ninguém, mas para ele gosta, ele quer fazer. Filho do Rickson, cara. Foi lá lutar. Então, assim, se ele quiser, na minha opinião, humilde, aqui, se ele quiser continuar lutando em termos de ter sucesso, a categoria dele é difícil. A categoria dele é difícil. O cinturão é do Khabib. Todo mundo sabe como é que o Khabib luta. Ele precisa entender o jogo. Na minha opinião, o Kron precisa entender o jogo. Eu não acho que ele tem que aprender boxe, Muay Thai, tem que aprender nada disso. O que ele precisa entender é o jogo. O que é entender o jogo? Cara, ele precisa entender que o jiu-jitsu dele precisa falar dentro de 5 minutos. Ele precisa entender que o jiu-jitsu dele precisa ter opinião dentro de 5 minutos. E como é que ele vai fazer isso? Pô, sei lá, cara. Ele precisa viabilizar uma maneira de chegar onde o jiu-jitsu fala. Em 1,5 metro de distância, o jiu-jitsu não fala. Puxando pra guarda dentro do MMA, o jiu-jitsu não fala. Ele precisa ter uma certa... Puta, cara... Não quero bancar o sabichão, falar o que ele precisa fazer, mas ele tem que botar uma pressãozinha para chegar onde o jiu-jitsu fala. Então, a minha análise é simples, cara. Eu não quero ficar aqui falando sobre cara, como é que é o treino do Kron. O cara é pronto. O Kron Gracie é pronto. Não tem que ser colocado dentro da classificação técnica dele. Eu acho que o formato do MMA exige entendimento do jogo. Se você quer entrar lá, não adianta ficar aqui, mas não é justo porque o formato de 5 rounds, 3 rounds de 5 minutos, não adianta isso aí. Se você tá lá, há que se entender as regras do jogo, o formato do jogo e saber jogar. O jiu-jitsu também para mim é um episódio que eu quero vir a falar. O jiu-jitsu dentro do MMA, para ele conseguir falar alto, ele tem que ser viabilizado. E essa viabilização do jiu-jitsu dentro do MMA, num round de 5 minutos, que de novo eu falo, é curto, cara, para você aplicar uma luta de processo como o jiu-jitsu é. Os lutadores de jiu-jitsu em geral, e especificamente o Kron, que é um cara que, pô, tava numa puta expectativa, tava louco pra estar celebrando hoje aqui, bicho, fazendo um vídeo aqui, Kronzão arrepiou, pô. Mas não é isso. Eu quero deixar bem claro, eu não quero ser aquele cara que só fala de coisas quando são vitoriosas. Eu quero ser aquele cara que fala o que tem que falar dentro da perspectiva e expectativa desse canal. Como é um canal de Jiu-Jitsu e Lifestyle, evidentemente que eu vou falar do Kron. E é isso, cara. Eu acho que faltou um pouco de conhecimento do jogo. Do jogo, não do Jiu-Jitsu nem do Khambi, conhecimento do jogo do MMA hoje. Como que o MMA está sendo apresentado hoje para o mundo, o que o MMA quer tirar de cada lutador e o cara que é do jiu-jitsu, o que ele tem que fazer para cara sair bem dentro do jogo. Ele tem que viabilizar o jiu-jitsu. O que aconteceu ontem foi isso. O Kron, infelizmente, não conseguiu viabilizar a luta, ele entrou numa cadência muito tranquila dentro do jogo. E acabou que acabaram os rounds, cara. A hora que acabou, acabou. Não tem jeito. Você não consegue fazer o tempo não rolar. E, então, é um divisor de águas na carreira do Kron Gracie ontem. Se ele foi um divisor de águas. Se ele conseguir entender o timing do jogo, se ele conseguir entender como é que o jogo é, viabilizar o jiu-jitsu dele, ele é imbatível. Ninguém vai cair pra dentro de graça com ele. Ninguém vai... Pode ser faixa preta de onde for. O cara não vai entrar no chão com o Kron, ele vai precisar arrancar isso aí do cara na marra. Então essa pra mim é a receita do que o Kron precisa fazer. Não é técnica nenhuma não é aprender. Eu tava falando com a minha mulher, ela falou, não, ele tem que aprender a dar porrada. Eu não acho que ele vai conseguir aprender a dar porrada agora, depois de tanto tempo. Mas ele consegue sim achar uma forma de viabilizar o jiu-jitsu dentro das regras do MMA, dentro do formato de MMA, que eu acho que a maior dificuldade de qualquer lutador de jiu-jitsu hoje é encaixar, não a qualidade técnica dele em especial, e dos outros lutadores de jiu-jitsu. Acho que o difícil mesmo,
E é a mágica, é o trick da brincadeira, você conseguir viabilizar o jogo dentro do formato do MMA. E é isso, cara. Minha análise foi essa. Pô, cara, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da luta, o que vocês acharam da atuação do Kron. Digam aí pra mim. Vamos manter esse contatinho, vamos trocar essas informações. Mas basicamente é isso. Eu sou um cara do jiu-jitsu, eu sou um cara que, porra, me amarro na família Gracie, me amarro nos lutadores da família Gracie. Eu sempre vou estar aqui sendo parcial mesmo, cara. Eu não tô aqui pra ser imparcial, não tô fazendo uma análise crítica, técnica, comercial da coisa. Estou aqui para falar do jiu-jitsu, falar da rapaziada aí da família. E estamos aqui junto para discutir os assuntos da maneira que for aparecendo. Valeu! Então esse aqui é um episódio muito específico, falando de uma luta, falando do MMA, não é nada histórico, filosófico, comportamental não, mas é a minha visão e participem, caras. Falem o que vocês acham, falem o que vocês estão a fim de falar aqui dentro. É um canal democrático, como eu já falei, não estou a fim de polemizar nada e nem estou aqui para discutir ou querer colocar na cabeça de cada um que está aí alguma opinião que não seja de vocês, mas me interessa muito saber. Valeu! Então estamos aí, foi a luta do Kron ontem com o Cub Swanson, méritos do Cub de ter sabido se desvencilhar da armadilha da Anaconda, que o Kron melhore a sua visão do jogo, não no seu jiu-jitsu, que é impecável, e outra, fiquei amarradão de ver o Rickson lá, porra, fiquei amarradão de ter visto essa aparição aí pública do Rickson Gracie, que pra mim é um dos caras mais sinistros da história da pancadaria aí. Beleza? Um salve para toda a rapaziada do jiu-jitsu. Respeito máximo a família Gracie sempre. Não é questão de ganhar ou perder, é questão de respeitar. E tamo aí, boa semana para nós, bons treinos. Provavelmente outro episódio no canal falando alguma outra coisa aí sobre esses temas que a gente tá trocando ideia. Valeu! Fica com Deus aí, rapaziada. Bons treinos. E tamo juntão. Jiu-jitsu na cabeça.